Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde do dia 28 de dezembro de 2022, quarta-feira, para trazer um segundo fluxo de atualizações e notícias mais recentes que eu encontro na minha humilde compreensão, concepção desses fatos, desses assuntos, sempre também conversando com algumas pessoas, né? Além de provedores de internet, amigos, colocando também algumas coisas além disso, em trocas de e-mails e outras coisas, né? Continuo me conectando a pessoas que têm conexões muito fortes, né? E sou muito feliz por estar fazendo essas conexões. Em breve, eu acho que tudo isso dará frutos, né? Muito, muito maiores. São as sementes que nós estamos plantando agora, e eu fico muito feliz em estar plantando estas sementes com algumas pessoas que têm essas mesmas visões de ideias, de mundo, compreensão, que têm e param um pouco do seu tempo, né, para dedicar-se ao próximo, além de si mesmo, né, refletir além do espelho, né, pois o espelho só mostra a nós mesmos, né, amigos, e isso alguns de nós, né, já estamos cansados de ver, queremos ver um reflexo muito maior para o mundo todo, né, para as pessoas em agonia, que nesse Natal não puderam participar de uma ceia, né, ou coisas até muito mais simples, né, amigos, que não têm o amor de uma família. Temos que lembrar dessas pessoas, de crianças refugiadas, né, que nesse momento estão no meio de guerras, né, sendo, né, abusadas de diversas maneiras, né? É triste, mas eu penso nisso também, né? Mas eu comemoro tudo isso, mas nós pensamos também, né, amigos? E às vezes, né, quando nós sentirmos que nos falta alguma coisa, né, vale a pena lembrar de todas essas situações, dessas pessoas que têm muito menos, né, e que necessitam também de um mínimo que seja de dignidade, né, meus amigos? E como nós, infelizmente, nesse atual momento, né, nem eu, nem você aí desse lado, eu acho, né, tão pouco, né, pode mudar a vida ainda de uma comunidade, né? Não há o que fazer, né, nesse atual momento, né? O que era para fazer isso no mundo, que são os nossos governos, e a política já está tudo corrompido, né? Se não, e eu ouço cada vez mais, amigos, não é papo de internet, né? A questão, né, espiritual está ficando cada vez mais forte. As pessoas estão sentindo essas pressões e estão cada vez mais, né, crentes, né, não novos crentes, mas crentes, né, do verbo crer, né? Está levando cada vez mais as pessoas a crer, né, que um governo espiritual é o que reinará sobre a terra, meus amigos. Pois toda essa questão que está sendo, né, feita pelas elites, né, pelos próprios demônios, né, nós não temos outros nomes, já está virando uma bagunça, já virou uma bagunça, né? E assim, meus amigos, eu conheço coisas a cada dia, né? Tenho opções, opiniões diferentes a cada dia, né? E pedindo a Deus que Ele desperte a nossa consciência, nós vamos, né, sendo inclinados a cada vez mais a algumas verdades, né? Ou pelo menos as nossas verdades, né? E assim, amigos, eu creio que um governo espiritual vai parar, né, nessa terra para trazer paz às pessoas, que muitas dessas coisas serão reveladas, né? Não há como prever esse momento também, né? É imprevisível, mas tudo que acontece, né, no mundo nos dá indício cada vez mais que esse momento está próximo, né? E temos que ficar de olho nos céus, como sempre, né? Eu falo isso de todo o coração, né, meus amigos? Pois queremos ver várias coisas. Agora, quem quer ver Jesus voltando? Eu, porque aí sim estaremos, né,
em posse de uma verdadeira bênção divina, cósmica e planetária, que é a salvação, né, meus amigos. É isso que eu acredito e eu tenho muita esperança de que essas coisas se concluam, assim como estão na Bíblia, assim como estão acontecendo em diversas partes do mundo, essas novas etapas do sistema financeiro, amigos. E atenuado a isso, né, a essas movimentações, nós temos grandes indícios, né, de uma grande transição global. Eu acredito nisso, sei que muitas pessoas não colocam fé, não acreditam, acham que isso é besteira, né? Mas, de certa forma, amigos, há quem possa provar, né? E hoje em dia, muitos já podem provar essas conexões com os Redemption Centers, aguardo do Safe Links, né? São situações comprobatórias que já estão acontecendo e está se tornando cada vez mais visível. Em um âmbito global está ficando cada vez mais visível. Só quem não quer observar vai continuar preso a uma matrix, né? Que é a matrix da mídia, da mainstream mídia, que enquanto eles estiverem manipulando isso, né, eles vão manipular todas as informações de cunho verdadeiro, para que quando vierem a ser verdadeiras, né, isso vai despertar nas pessoas muitas dúvidas, né? E eu já disse várias vezes sobre alguns projetos, né? O projeto HARP, o projeto Bluebeam, né, amigos? Que eu não acho que ele foi extinto, né, ainda, eu só acho que ele foi modificado. É porque as elites estão de olho nas tendências e manipulando as informações que são lançadas diariamente na internet a respeito de toda a situação planetária que irá ocorrer em breve, né? Agora isso, né, meus amigos, só Deus sabe, mas é evidente para nós esse tipo de coisa, pelo menos para mim é hoje em dia. E parte dessas informações manipuladas saem sim do governo dos Estados Unidos, né? Infelizmente, é uma nação extremamente obscura na parte de poder governamental. Sendo assim, amigos, nossa narrativa, né, a respeito pelo menos a narrativa desses provedores que eu acredito, né, desses grupos que eu estou conectado também, essa narrativa nos traz a seguinte exploração de notícias. Os fundos para a redefinição de moeda global foram liberados, não há como voltar atrás, e o nível 4B está na fila para receber estes avisos de agendamento em um futuro próximo. Bom, amigos, eu venho comentando isso com vocês já tem um tempo, né, que estes avisos já estão, né, cumprindo as agendas dos detentores de nível 4B. Não creio que eles colocaram, né, uma nova imposição nessas liberações, segundo essas informações, pois eu ainda não via este nível 4A, né, terminado. Mas eles já estão levando isso aos detentores de bônus, de títulos, né, dos vínculos históricos que são do Zimbábue, né, das moedas do Iraque. Isso já está indo a uma proporção global gigantesca, autorizando o nível 4B em algum momento nesses próximos dias, né, meus amigos. E que nível está, né, é muito inconclusivo tudo isso, né? Eu acredito que as informações já estejam chegando e as agendas, né, as comunicações que os Red Centers fizeram, eles fizeram aos detentores de nível 4B, e isso já começou em meados do dia 15 de novembro em diante, né? Isso eu acredito. Então, por isso ainda não mudou muito. É uma camada muito grande de pessoas que têm títulos, que precisa resgatar, que precisa trocar, né? E o que eles estão priorizando nessas reuniões de mesa são os projetos humanitários. Pelo que eu entendo, é isso. Quem tiver os projetos humanitários nesse momento pronto a resgatar com um projeto definido, só precisando mesmo do fundo para colocar em ação,
eu acho que é que vai ter a disponibilidade acessível, né, dessas porcentagens de alguns bilhões ou quem sabe trilhões, né, amigos? Vamos observar o que eles trabalharão nessa liberação, né? Seguindo aqui, acredita-se que esse movimento tenha se iniciado, pois foram feitos pagamentos que foram comprovadas por algumas organizações nos Estados Unidos. Acreditam-se que as contas soberanas tenham liberado fundos, que dignatários tenham sido pagos com código de liberação e dinheiro. Iraquianos também parecem estar comemorando a reavaliação, de acordo com comunicados de imprensa. Tier 4B, ainda programado para notificação nesta semana. O Iraque continua um processo de implementação do Electronic Banking. Uma notícia, né, amigos? Elon Musk expôs Twitter, CIA, Pentágono, FBI e Biden. Algumas notícias estão saindo, né? Algumas pessoas que perguntam, né, como algumas coisas não saem na mídia. Meus amigos, muitas dessas coisas que eu ando publicando andam saindo. Eu sou um pouco, às vezes, discreto em trazer, porque eu prezo bastante, né, de maneira primordial sobre a integridade desse canal no YouTube. E eu pretendo continuar me comunicando com as pessoas. Eu vejo que na plataforma muitos assuntos foram encerrados, né, por conta de ofender, né, as suas políticas. Então, algumas coisas eu observo minuciosamente, mas as mídias, elas falam sobre isso. Né? E algumas coisas que a mídia fala não pode ser falado aqui no YouTube, principalmente assuntos como exposições fortes como essa. Mas isso, né, quem vasculha os jornais estadunidenses, europeus, italianos, franceses, né, começam a verificar essas informações de exposição. O Congresso argumentou que o Facebook, Google e Microsoft estão fortemente infiltrados nas organizações das elites. As agências de inteligência estão vazando um tesouro de informações que cairá em um domínio público nos próximos dias com os principais denunciantes do Pentágono, CIA, FBI, DOJ, assim como Musk detém evidências importantes que agora estão sendo suprimidas. Um ataque poderoso com centenas de histórias será divulgado que a mainstream media não poderá encobrir e será forçada a relatar. Pois é, meus amigos, é um momento, né, eu acredito que eles estejam trabalhando também em um grande momento de exposição, não só aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos também. E eu acredito que algumas situações podem explodir, né, estourar, e elas vão observar um grande cenário de reposição global, de política, de governo, né, que pode ser novo para todos nós, mas nós vamos conseguir observar isso, porque a mídia vai ser obrigada a relatar, meus amigos? Pois é o que ocorrerá. Bom, mais informações, né, com grandes mudanças planejadas para as contas e próximas alterações aos contratos de serviço que estão online. As alterações entrarão em vigor a partir de 30 de dezembro de 2022. Com isso, pagamentos do Federal Reserve ao Tesouro, a palavra que você receberá seus fundos de resgate da mesma forma que foram retirados de você. Todo esse processo irá reduzir a desigualdade e problemas sociais, dobrando o padrão médio de vida, eliminará trilhões de dólares em dívidas públicas e privadas no mundo todo. Isso é uma coisa que já está acontecendo, meus amigos. O Brasil passou também por essa fase, né, de um governo em que eliminou muitas dívidas dos cidadãos brasileiros, da rede, perdoou empréstimos, muitos empréstimos foram perdoados, inclusive para estudantes no Brasil e no mundo foram perdoados, né, meus amigos?
E isso começou nos Estados Unidos, depois essa lei, né, também foi uma lei não, né, uma possibilidade de uma anistia, né, começou-se a haver aqui, né, aí começaram a discutir os ministros e o governo, né, o governo do senhor excelentíssimo Jair Messias Bolsonaro, discutiram e perdoaram bilhões em dívidas estudantis do país, né? Acordos feitos por algumas instituições, né, que eu não vou citar o nome, que geraram, né, condições para que esses jovens, né, pudessem, né, adquirir um espaço no estudo, né, em algumas faculdades, mas isso gerou muitas dívidas, gerou um déficit que também não pôde ser pago e foi perdoado. E outros tipos de experimentos de dívidas também estão sendo feitos no mundo todo, amigos. E certamente esse processo também está vindo para o Brasil, né? Então é um quesito da questão aqui, né? Eliminar trilhões de dólares em dívidas públicas e privadas no mundo todo. O que eu trouxe foi só um exemplo, né, que foi visível para todos. Devolver o controle de moeda às nações, né? Eu também venho conversando que quando esse processo acontecer, eu acredito que possivelmente voltar-se-ão as moedas soberanas, né? Aqui no Brasil, real, Estados Unidos, United States Dollar, né? Na Alemanha, o marco, na França, o franco francês, né? E aí por diante, né? Porque é o que está acontecendo com o Ocidente, meus amigos, com parte da Europa já, com o Ocidente também está acontecendo, eles estão trabalhando na moeda soberana, e nesse palco o Ocidente vem sendo dominado por Rússia e China, né, e também algumas outras movimentações de moeda, né, de reserva global. Bom, reduzir o custo do uso da moeda pública, né? Isso é um fato, porque nós vamos começar uma etapa muito tecnológica para com o dinheiro. Então, a tecnologia também vai permitir que as pessoas utilizem as formas online. E online não tem custo praticamente, né, meus amigos? Então, vai reduzir. Fornecer regras bancárias que sejam equitativas e justas para todos os países. Fornecer muito dinheiro para projetos de obras públicas, público no caso, né, que tudo isso já está acontecendo. Eu acho que é essa etapa que nós estamos, né, o fornecimento de fundos para todos estes programas humanitários em questão, meus amigos, que é uma coisa que eu estou falando aqui com vocês, né, fornecer muitos fundos, muito dinheiro para os projetos de obras públicas, né? E quando nós falamos de público, estamos falando do nosso vizinho, né? Dos nossos irmãos que estão em toda uma extensão de um bairro, né? De uma cidade, né? De uma província, de um país, de um continente. Estamos falando sobre isso, né? E sobre esses projetos em questão que serão autorizados aí estão na linha do pênalti, né? Bom, que nós falamos também substituir o imposto de renda por um imposto justo, melhorar os problemas da balança comercial global, reconstruir as indústrias com empregos produtivos e muito bem remunerados, né? Porque uma etapa, né? Hoje em dia as pessoas poderiam fazer coisas, né? Nós temos muitas empresas no mercado hoje em dia, né, amigos, que elas trabalham em cima da dificuldade que as pessoas tiveram, né? Então são empresas que surgiram no mercado que, se não tivéssemos essa dificuldade, elas não existiriam. Seríamos outros tipos de setores, né? E trabalharíamos no que quiséssemos, né, amigos, fornecendo qualidade de vida para nós, nossa família e para os outros, né? Essa é a intenção de que o mundo evolua, né? Pois nós, no momento, não trabalhamos para uma evolução. Observando conceitos mínimos como esse, que nós não trabalhamos, nós não... Porque hoje em dia, a cada 10 pessoas que falam, você trabalha no que gosta, uma fala que trabalha no que gosta, outras 9 não. Uma ou duas, eu acho que não passa disso. Então, este não é um caminho evolutivo, né, meus amigos? As pessoas precisam fazer o que gostam para se sentir bem
E a atual condição nossa, né, nesse momento, às vezes, pode não ser favorável a isso, o que obriga algumas pessoas a fazer qualquer coisa para sustentar suas famílias, seus filhos, né? E realmente, né, amigos, temos que fazer qualquer coisa e muitas dessas coisas hoje em dia, né? Porque realmente, né, são poucos os trabalhos que pagam bem as pessoas hoje em dia. Né? As empresas mais sugam de seus funcionários de que fornecem a eles condições, né? Porque também elas mesmas, diante de um sistema, às vezes não tenham condições, né, de fornecer isso. Então é um problema, né, amigos, que precisa ser resolvido no âmbito global. Isso não é do dia para a noite. A partir do desenvolvimento desses fundos, isso, né, a humanidade pode ser muito prática, pode evoluir. Né? Eu escuto coisas que a partir do momento que esses fundos forem liberados, nós vamos dar um salto tão grande na nossa tecnologia e vida, que nós vamos saltar 5.000 anos à frente. Eu escuto coisas como essa e leio coisas como essa. Né? E isso para mim, sim, seria a salvação de Cristo, né? A redenção de Cristo. Bom, também temos eliminar a inflação, a Lei Nacional de Estabilização e Recuperação Econômica, né, é uma grande reforma bancária e monetária que trará alívios e resultados imediatos, eliminará aproximadamente a dívida do mundo todo e vários sistemas nos Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos, né, amigos, e todo esse conselho de governadores do sistema de reservas e outras coisas, né, eles só estão manipulando o dólar, manipulando o mundo, manipulando o euro, através de grandes organizações, né, que, no fundo, né, cada vez mais embaixo, né, mais no fundo, estão, né, trabalhando para uma agenda maligna. Enfim, nós temos também, ao contrário dessas políticas, o novo Conselho de Reserva do Tesouro dos Estados Unidos, porque eu já conversei isso com vocês algumas vezes, né, meus amigos, eu acredito que os Estados Unidos tenha, sim, um novo departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América. Né? Não posso afirmar isso com certeza, mas isso é afirmado por todas essas redes de inteligência que eu participo, né? E eles já têm decisões formadas sobre este novo sistema, inclusive constitucional, dos Estados Unidos. No caso, eles vão manter uma moeda estável, a expansão da economia é voltada para este mercado, a cunhagem privada será incentivada, taxas de câmbio para as várias moedas serão publicadas pelo menos semanalmente, a impressão de certificados de ouro e prata resgatáveis será permitida e todas as ordens de pagamento serão disponibilizadas em moeda de ouro e prata. Bom, meus amigos, são essas informações, né, que eu tenho a compartilhar, né? Há muitos que pensam que a compreensão disso não é importante, né? Mas eu acho que confrontar isso, né, com a opinião de mais de 17.000 pessoas envolvidas aqui, com a graça de Deus, nesse canal, não é legal, né? E eu acredito que nós passaremos por tudo isso gradualmente e algumas etapas, né, desses tópicos que eu li aqui com vocês já se iniciaram, né, meus amigos. Em torno temos de certa forma ainda não é uma renda básica a todos os cidadãos do Brasil, mas atingiu a uma classe desfavorecida os programas de distribuição de renda governamental que foram impostos no mundo todo após a pandemia. E certamente, amigos, essas pessoas continuam inclusas nestes programas e muitos continuam recebendo, né, quantias
acredito que até R$ 600 por mês do governo em aplicativo social. E isso era para ser estendido, né, como foi nos Estados Unidos, a todas as pessoas, independente de sua classe, independente se a pessoa estava trabalhando ou não, né, todos era para ser assim. Né? Nós não sabemos, as coisas no Brasil realmente funcionam, né, de maneiras que eles acabam selecionando algumas pessoas, né, a serem elegíveis para estes programas. E no Brasil, o critério de seleção aceito, né, foi a questão da renda per capita, né, por pessoa que tem em casa, que não podia ultrapassar. Né. Eu estive lendo algumas coisas, não sei ao certo o que é o critério para que você entre no programa de distribuição do Brasil, mas eu quero usar isso, né, como citar isso, porque isso é um experimento de renda básica universal que o Brasil ainda continua a manter, né, por norma. E aí me perguntam, né, da onde sai esse dinheiro, né, meus amigos? É muita gente que eles pagam, muitas pessoas que eles pagam. E da onde sai esse dinheiro, né? Bom, são essas perguntas que eu espero que nos sejam respondidas, porque a criação do dinheiro, né, já se mostra que é uma etapa que nós podemos vencer. E se nós podemos vencer a criação do dinheiro, né, nós temos que vencer outras coisas muito mais importantes do que essa, que é a reconstrução de um mundo. E eles já provaram que eles estão construindo dinheiro através de certificados digitais lastreados em ouro, meus amigos, que é um novo dinheiro, é uma nova moeda. E é um certificado a quem será dado essas bolsas, né, conversível em qualquer moeda. Se estiver fazendo um projeto na Espanha, né, na Europa, no Oriente Médio, na África, né, você pode estar utilizando a moeda local daquele país e soberana, que assim esperamos que seja, né, soberana daquela nação, para fazer as obras humanitárias lá. E isso, meus amigos, é muita tecnologia. Né? São bolsas que serão distribuídas com valores aí para projetos que apadrinhados, né, segundo todos os órgãos, né, dos Redemption Centers, farão coisas lindas no mundo. E eu espero que essas pessoas tenham essa oportunidade, sim, né? E espero ser uma dessas pessoas. Né? Bom, meus amigos, gostaria de agradecer. É isso que eu tenho para essa tarde. Acredito estar conectado com mais notícias, né, do decorrer desse dia e trazer mais um fluxo. Então, quem quiser voltar, seja sempre bem-vindo. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz é o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. Até mais tarde, se Deus quiser. Continue tendo uma excelente quarta-feira. E é isso aí. Tchau, tchau, meus amigos.